Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, já era quase meia-noite quando eu escutei o barulho do carro do meu marido estacionando lá fora. Eu estava uma verdadeira pilha de nervos. E nem era para menos. Esse homem nunca tinha demorado tanto para chegar em casa. O Vanderlei nunca ficou na rua até aquela hora. Imagine, quase meia-noite. E eu ali sem notícias, nervosa. Eu devo ter ligado para ele umas 500 vezes. Só que o bendito aparelho só dava desligado ou fora de área. Não tinha como não ficar preocupada, principalmente por conta dessa violência que existe nas cidades hoje em dia, principalmente cidade grande. Apesar de já ter desligado o motor do carro há algum tempo, ele ainda demorou um pouco para entrar pela porta. Eu já estava ali na sala de prontidão, só esperando ele entrar. De repente, escutei o barulhinho da chave e finalmente a porta se abriu. No que me viu ali em pé diante da porta, ele fez uma cara estranha. Ué, Marta, acordada ainda? Meu Deus, ele agiu como se não tivesse acontecido nada. Como se ele estivesse chegando em casa às 7:30 da noite. Olha, eu cheguei até a me irritar. É claro que eu ainda estou acordada, né, Vanderlei? Você sabe que horas são? Quase meia-noite. Onde que você andava? Quem, eu? Não, Vanderlei, é tua avó. Onde você andava, Vanderlei? Eu sei, com um amigo aí das antigas, encontrei o cara, a gente se encontrou, começou a conversar e ele me convidou para tomar uma cerveja e eu fui bater um papo com ele. Ela estava batendo papo com um amigo. E você fala isso assim, com essa naturalidade toda, com essa calma, eu aqui com o coração na mão, Vanderlei, morrendo de preocupação, sem saber o que tinha acontecido. Por que você pelo menos não ligou avisando? Não, mas eu liguei. Quer dizer, ligar, não liguei, mas eu mandei uma mensagem para o teu celular, você não recebeu? Rolou o maior estresse. Até porque eu não tinha recebido porcaria de mensagem nenhuma. Sem contar que o celular dele tinha ficado desligado a noite toda. Depois, ele ainda veio com a desculpa de que tinha acabado a bateria. Olha, só por Deus, a gente discutiu feio. Até que ele se irritou. Engraçado. Quando eu fico no escritório trabalhando até tarde, você não diz nada, né? Agora, se eu sair com um amigo aí para tomar uma cervejinha, para dar uma descansada, uma relaxada, aí você já faz um escândalo. Será que eu não tenho o direito de sair com um amigo de vez em quando? Será que é minha droga de vida? É só trabalhar? Fique sabendo que eu não sou burro de carga não, viu, Marta? Também tenho o direito de me divertir um pouco. Conclusão, no fim, ele acabou invertendo a situação. Se fez de vítima. Saiu pisando duro, irritado, e foi até o quarto já batendo a porta. Tirou a roupa e entrou no banheiro para tomar banho. Olha, eu não gostava quando a gente discutia. Sabe, eu sei que tem gente que até gosta de discutir, mas eu ficava tão chateada. Meu coração ficava apertado, só que não tinha como não brigar. O homem fica até meia-noite na rua, sendo que nunca tinha feito isso, não liga, deixa o telefone desligado, diz que mandou mensagem, não mandou porcaria de mensagem nenhuma. Enquanto ele tomava banho, eu fui até o quarto, peguei a roupa que estava ali atirada sobre a cama e fui guardar. Dobrei a calça, coloquei no armário, só que quando peguei a camisa assim na mão para colocar no cabide, senti um cheiro diferente. Não era o perfume que ele costumava usar. Aliás, não era e nem podia ser, até porque era perfume de mulher. Olha, eu fiquei até com a impressão de que já tinha sentido aquele cheiro, aquele perfume antes. Só não conseguia lembrar de onde. Sentei assim na beiradinha da cama e fiquei ali com aquela camisa nas mãos, tentando formular 1 milhão de possibilidades na cabeça. Ele disse que tinha estado com um amigo das antigas que ele tinha encontrado na rua. Só que
Seria verdade? Meu Deus, qual é a mulher que num caso desses não desconfia que o marido anda aprontando? Ainda mais com aquele cheiro esquisito, aquele perfume de mulher na camisa. Será que o Vanderlei tinha metido para mim? Olha, só de pensar nisso, eu já me virei do avesso. Apesar de tudo, achei melhor não comentar nada, até porque se comentasse e ele tivesse feito alguma coisa na rua, claro que ele ia negar. Guardei a camisa, me deitei, esperei que ele saísse do banheiro. Ele continuou com aquele olhar atravessado, aquela cara de bravo, como se tivesse razão para estar bravo. Se alguém tinha razão para estar brava, era eu. Apagou a luz, se deitou ali do meu lado sem dizer um A e se virou para o lado dele. Fiquei ali naquela cama, mas com o coração apertado, sem conseguir nem respirar. Eu ainda podia sentir aquele cheiro. Eu devia até colocar a camisa para lavar, mas não botei. Deixei num canto, só para depois ele não ter como desmentir. Repito, era perfume de mulher, eu tenho certeza. Passou tanta bobagem pela minha cabeça que eu cheguei a chorar baixinho enquanto ele dormia profundamente ali do meu lado. Na verdade, nem consegui dormir aquela noite. Varei a madrugada toda olhando para o teto e pensando naquela maldita história. Olha, aquilo mexeu tanto comigo que no dia seguinte, depois que voltei do trabalho, em vez de ir de uma vez direto para casa, acabei passando na casa de uma amiga. Além de amiga, nós éramos vizinhas. Ela morava perto. Olha, se existe uma pessoa que eu podia dizer que era minha amiga de verdade, essa pessoa, sem dúvida nenhuma, era a Keila. Era minha madrinha de casamento, inclusive. Por conta da correria do dia a dia, a gente se via pouco, é verdade, mas uma sabia que podia contar sempre com a outra, quando precisasse. Eu já tinha pedido tanto conselho para ela. E naquele dia em especial, era bem disso que eu estava precisando, de um conselho, de um ombro amigo para desabafar, de um direcionamento, para minha sorte, ela também já tinha chegado do serviço. Enquanto a gente tomava um café, eu lhe contei o que tinha acontecido na noite anterior. Ela escutou tudo em silêncio, me olhando assim com uma expressão de pesar. No fim eu perguntei, já que ela não falava nada, o que você acha, Keila? Será que o Vanderlei está metido com outra na rua? Ela franziu a testa. Olha, Marta, não sei, né? É difícil a gente afirmar alguma coisa. De repente não tem nada a ver, é coisa da tua cabeça mesmo. Mas a camisa dele estava com um perfume diferente, Keila, eu senti. Mas você não acabou de me contar que ele foi se encontrar com um amigo? Não, essa foi a história que ele me contou. Só que vai saber. Mas, minha amiga, calma, também não é assim. De repente, quando ele deu um abraço nesse amigo, quando foi se despedir, e ficou com o cheiro dele na camisa. Mas, Keila do céu, era perfume de mulher, eu tenho certeza. Tá, mas quem garante que esse amigo dele não usa esse tipo de perfume? Hoje em dia tem gosto para tudo. O homem usa coisa de mulher, mulher usa coisa de homem. Olha, se eu fosse você, eu esqueci essa história. Ou você vai querer brigar com teu marido por conta de uma desconfiança boba? Pensa bem. Olha, no fim, ela até conseguiu me acalmar um pouco. Realmente, estava com a cabeça tão quente, tão preocupada, tão pesarosa, tão insegura. E ela me acalmou. Até porque tinha alguma lógica. Podia ter acontecido do jeito que ela falou. O problema é que, apesar de eu ter buscado esquecer aquele episódio, ficou a desconfiança. Principalmente porque o Vanderlei começou
a agir de um modo diferente comigo. Tudo bem que ele ainda podia estar zangado por conta da nossa briga. Só que não sei, eu senti que não era só isso. Tinha alguma coisa a mais. Eu me aproximava dele para fazer um carinho, por exemplo, ele sempre dava um jeitinho de se esquivar. Era tudo assim muito sutil. Mas para a gente que conhece, que convive com a pessoa, sabe, não tem como não notar a diferença. Eu me aproximava para dar um beijinho, fazer um carinho, e ele se retraía. Eu sentia isso e, claro, comecei a ficar mais preocupado. Dia após dia, eu fui sentindo essa sua mudança em relação a mim, só que não tinha coragem de perguntar o que estava acontecendo. Às vezes, ele sentava numa ponta do sofá e ficava lá com o olhar perdido, pensamento longe. E cadê coragem para perguntar no que ele estava pensando? E era sempre com a Keila que eu acabava desabafando nessas horas. Não tinha mais ninguém com quem me abrir, para quem contar, até porque, para contar e comentar um assunto desses, a gente precisa confiar na pessoa. Aliás, depois que isso começou a acontecer, passou a ser uma coisa constante. Volta e meia, eu procurava por ela, para chorar no seu ombro, pedir um conselho. E ela sempre ali disponível, pronta para me dar uma palavra de conforto. Marta, vai por mim, Marta. Você deve estar exagerando. De repente não tem nada a ver, coisa que você está imaginando, e aí a insegurança te faz ver o bicho maior do que é. Ela sempre me dizia alguma coisa nessa linha. Só que, apesar dos seus conselhos, eu tinha quase certeza de que alguma coisa havia. Não era paranoia. Eu já tinha pego meu marido, por exemplo, cochichando no celular com não sei quem pelos cantos da casa. E sempre que eu chegava perto, ele dava um jeitinho de disfarçar e terminar a ligação. Eu tinha certeza de que ele só podia estar falando com alguma mulher, só podia. Com algum amigo e que não era. Nem com alguém do trabalho, do escritório, porque do contrário, ele não ficaria cochichando. Em vez de botá-lo contra a parede, eu acabava sempre me calando, com medo de me confrontar com a verdade. Olha, só Deus sabe a aflição que eu passei a viver. Com a sombra da desconfiança me atormentando o tempo todo. Ainda bem que eu tinha a minha amiga com quem desabafar. Porque eu acho que não ia suportar guardar toda aquela mágoa, aquela desconfiança, aquela insegurança toda só para mim. E ela sempre ali do meu lado, oferecendo o ombro, me aconselhando, não como amiga, mas como uma verdadeira mãe. Olha, como é bom poder contar com alguém, uma pessoa em quem a gente pode confiar. Até que um sábado à tarde, eu estava na sala assistindo um programa de televisão, quando o Vanderlei saiu do quarto. Olhei para ele sem entender, porque ele estava usando um uniforme de futebol, calção, camisa, tênis. Eu fiquei olhando para ele sem atinar, principalmente quando ele pegou a chave do carro, que estava sem sobremesinha, e fez menção de sair pela porta. Perguntei, ué, você vai sair, Vanderlei? Vou. Eu estou indo bater uma bolinha com o pessoal do escritório. Bateu uma... Mas que novidade é essa agora? Você nunca foi de jogar bola? Pois é, até por isso. O pessoal lá vive me convidando e eu sempre dando do cano, né? Aí, como eles fizeram um esqueminha para esse sábado agora, eu falei que ia. Até porque estou precisando mesmo praticar um pouco de esporte, né? Praticar um pouco de esporte. O Vanderlei nunca foi de jogar bola. Olha, eu achei aquilo a coisa mais estranha do mundo. E mais estranha ainda, porque ele estava todo cheiroso. Tinha acabado de tomar banho, barbinha feita, gel no cabelo. Aí eu pergunto, precisa se arrumar desse jeito para jogar bola? Meu Deus, quem é que toma banho para jogar bola?
Eu fiquei muito desconfiado, me perguntando em pensamento se ele realmente estava indo jogar bola com os amigos ou se estava indo ao encontro de alguma sirigaita na rua. Olha, só de imaginar que ele pudesse estar mentindo para mim, eu já sentia um calafrio. Apesar disso, mais uma vez não falei nada. Engoli em seco. Deprimida, cheguei até a ir à casa da Keila conversar com ela. Só que, infelizmente, ela tinha acabado de sair. Já o Vanderlei, esse chegou tarde da noite. Disse que depois do jogo tinha ficado lá tomando uma cervejinha com os amigos, no bar da cancha, conversando. Só que, para minha surpresa, quando ele entrou no banheiro para tomar banho, eu fui cheirar a roupa dele. Aliás, isso já tinha virado um costume meu. Só que, em vez de cheirando a suor, como seria o normal, já que ele tinha ido jogar bola, a camisa era com cheiro daquele perfume, o mesmo daquele primeiro dia. Perfume de mulher. Disso eu tinha certeza. O safado tinha mentido para mim, mais uma vez. Sabe, naquele momento eu não tive dúvida nenhuma. Ele estava me enganando. O Vanderlei tinha outra mulher na rua. Aquela coisa de jogar bola com os amigos era tudo conversa para boi dormir. Olha, só eu sei o meu desespero. A cada dia ficava mais claro que ele tinha outra na rua. Tinha arranjado uma amante. E ao mesmo tempo, eu não tinha coragem para botá-lo contra a parede. Tinha medo que ele confirmasse as minhas suspeitas e decidisse sair de casa e viver com essa outra, que eu não sabia quem era, mas sabia que existia. Meu Deus, eu não sou tão boba. Aliás, quantas vezes eu me perguntei, quem será essa desgraçada? Seria alguém do escritório, lá onde ele trabalhava? Ou alguém que ele tinha conhecido na rua? Eu já não conseguia nem pensar em outra coisa. Era só nisso. Cheguei a desabafar com a Keila, mais uma vez. Só que ela continuou insistindo que eu estava me preocupando à toa, que não devia ser nada. Me aconselhava a manter a calma, a pensar no meu casamento. Mais do que isso, chegou a dizer que muitos casamentos terminam por conta do ciúme e das cobranças exageradas na mulher. Olha, só eu sei a minha angústia, a minha aflição. Às vezes, eu não sabia nem o que era pior, se era desconfiança ou se era a confirmação de que ele estava mesmo me traindo. Aquele perfume parecia encalacrado no meu corpo. Eu sentia aquele cheiro maldito em todo o canto da casa. Até que, alguns dias depois, eu em casa deprimida, resolvi fazer aquilo que tinha virado rotina. Nas últimas semanas, ir até a casa da Keila para ver se ela tinha uma palavra de conforto. Ela estava assistindo a novela quando eu cheguei. E olha, eu quase tive um choque quando entrei naquela casa. Aliás, não precisou nem entrar. Foi ela abrir a porta e me deu aquele choque. Já no primeiro passo, aquele cheiro maldito invadiu as minhas narinas e se instalou no meu peito. Aquele cheiro, aquele perfume. Meu Deus, será que eu estava sentindo coisa? Já estava ficando paranoico? Mas não! Não precisou nem entrar antes do primeiro passo, quando ela abriu a porta e apareceu ali diante de mim. Eu senti aquele cheiro maldito. Aquele cheiro que eu conhecia muito bem. E conhecia
porque era o mesmo perfume que tinha ficado impregnado na camisa do Vanderlei. E não foi uma única vez, não. Volta e meia, ele chegava em casa cheirando aquele maldito perfume. Eu olhei para minha amiga meio confusa, meio desorientada, falando para mim mesmo em pensamento, mas peraí, que cheiro é esse? Será que... Olha, eu fiquei até com medo de acreditar naquilo que passou pela minha cabeça. Era o mesmo cheiro, só que não podia. Será que era uma maldita coincidência? Eu só podia ser porque a Keila era minha amiga. A Keila era minha confidente. A Keila era como se fosse minha irmã. Meu Deus, era no ombro dela que eu chorava. Era com ela que eu desabafava. Era para ela que eu contava todas as minhas angústias. E ela sempre tinha se mostrado tão amiga. Em vez de entrar, só dei um passo, mas estacionei. Fiquei olhando confusa para ela, meio fora de órbita. Ela estranhou o meu jeito. Ué, não vai entrar? Aconteceu alguma coisa? No fim, acabei entrando. Mas continuei naquele torpor o tempo todo. Ela ali falando e a voz dela, eu ouvindo como se aquela voz viesse de longe, assim, de uma outra dimensão. Aquele perfume que emanava do seu corpo me deixou confusa, tonta. Era o perfume que eu já tinha sentido tantas vezes na camisa do meu marido. Eu reconheceria aquele maldito perfume no meio de uma multidão. Eu olhava para ela e pensava, não pode ser, seria muita cara de pau, seria muita falsidade, ninguém consegue ser tão falsa desse jeito, seria muita safadeza, seria muita frieza, seria muita falta de consideração. Fiquei muda. Fiquei com vontade de perguntar, só que fiquei muda depois que voltei para casa. Meu Deus, a minha cabeça fervilhando. A Keila, a amante do meu marido, será que é com ela que o Vanderlei anda se encontrando? Sim, porque que tinha outra mulher na parada, isso tinha. Mais uma vez, guardei angústia comigo e não falei nada. Não falei lá para ela e nem para o meu marido. Mais uma vez, guardei aquilo só para mim durante algum tempo. Só que a minha cabeça fervilhava. Eu sabia que alguma coisa eu tinha de fazer. Fiquei me remoendo. Eu fiquei me contorcendo, tentando encontrar uma outra explicação, porque eu não queria acreditar. Cheguei a dizer a mim mesma que não podia ser. A Keila jamais faria isso comigo. Era minha amiga, era minha confidente, minha conselheira. Ela não seria capaz. Mas é aquele perfume, meu Deus, aquele cheiro maldito, era o mesmo que... Alguns dias depois, o Vanderlei foi tomar banho e deixou o celular dando sopa em cima da cama. Deve ter esquecido, porque naquelas últimas semanas ele não desgrudava daquele aparelho por nada no mundo. Olha, parecia até que queria esconder alguma coisa. E é claro que queria. Eu fiquei olhando para aquele aparelho ali. E aí me deu uma vontade tão grande de mexer nele, de ver se eu encontrava alguma coisa, um telefone, um nome, alguma ligação, alguma mensagem, Em vez de fazer isso, no entanto, me veio uma ideia louca na cabeça. Peguei o aparelho na mão, pensei um pouco e disquei o número da Keila.
Eu não sei de onde que eu tirei aquela ideia. Foi assim de repente. Disquei o número dela. No segundo toque, ela atendeu. Atendeu. E não esperou nem eu abrir a boca, já foi falando. Oi, amor, tudo bem? Nossa, que surpresa boa. Não estava esperando uma ligação tua nesse horário. Pensei que você já estivesse em casa. Eu escutei aquilo e quase tive um troço. Agora já não havia mais dúvida. Agora não tinha mal entendido. Agora já não tinha paranoia. Era ela, maldita. Era ela, maldita. A minha amiga. Era a Keila, amante do meu marido, era a Keila. Não era só o perfume. Eu liguei para ela, do celular do meu marido, e ela pensou que fosse ele. Antes que eu abrisse a boca, já foi se derretendo toda, pensando que fosse... Oi, amor. Nossa, que surpresa. Não estava esperando você ligar essa hora. Pensei que você já tivesse... É claro que ele estava em casa! Só que tinha esquecido o maldito celular ali. Eu armei a arapuca e ela caiu. Como eu não falei nada, fiquei só escutando, ela voltou a falar. Vanderlei? Você tá aí, amor? Fala alguma coisa. As lágrimas brotaram dos meus olhos, feito um turbilhão. Lágrimas de tristeza, de ressentimento, de raiva, de ódio. Gritei com toda a força que havia em mim. Então é você, vagabunda. Alô? Quem que... Então era você, maldita. Então era você, Keila, minha amiga, me traindo. De caso com o meu marido. Você não vale nada, Keila. Ela naturalmente não disse uma palavra. Só desligou o telefone na minha cara. Voltei a ligar, mas, como já era de se esperar, ela não me atendeu. Olha, a minha vontade foi de ir correndo até a casa dela e pegar essa mulher pelo pescoço e torcer, e torcer, e torcer, e torcer até ela ficar toda roxa, desgraçada, traidora, se fingindo de minha amiga, minha confidente, me dando conselho, sendo que a amante do meu marido era ela. Quando o safado saiu do banheiro e me encontrou ali estirada na cama com o celular na mão, até porque já tinha ouvido os meus gritos também, não disse um A, claro que não disse. Já devia ter imaginado o que tinha acontecido. A maior desilusão da minha vida. Tenho certeza de que, viva séculos, nunca mais vai me acontecer uma coisa tão trágica. Nunca mais vou passar por uma decepção tão grande. Não existe nada pior no mundo do que ser traída dessa forma tão baixa. O tempo todo ela se passando por minha amiga, me dando conselhos, ouvindo o meu desabafo, se condoendo da minha dor, o meu sofrimento, de fingida desgraçada. Tudo fingimento. Nem remorso ela tinha. Meu Deus, será que não se pode confiar em mais ninguém nessa vida? Como que uma pessoa tem coragem de olhar no teu olho, se fazer passar por amiga, te dar conselhos, sendo que, na verdade,
Era ela mesma a causadora do meu sofrimento. Como alguém pode ser tão falso, tão dissimulado? Olha, não sei qual decepção foi maior. Se foi a confirmação da traição do meu marido ou se foi ter descoberto que a minha melhor amiga é que era amante dele. No fundo, eu tenho pena desses dois traidores. Não que não tenha raiva. Continuo tendo raiva, ódio, ressentimento, mágoa, mas tenho também muita pena. Porque se é mesmo verdade que a vida cobra pelas nossas faltas, esses dois desgraçados vão ter muito o que pagar. O que eles fizeram comigo não se faz. Meu Deus, me fizeram de boba, de palhaça. Simplesmente me deixaram caída no chão, destruída, arrasada, sem forças nem para me levantar. Eles simplesmente acabaram comigo. Eu sei que a vida segue, a gente tem que ser forte, erguer a cabeça e tentar seguir em frente, só que, com toda sinceridade, eu às vezes não sei se vou ter forças para conseguir. Eu me sinto tão morta por dentro. Pobre de mim, meu Deus. Pobre de mim. Teria sido melhor se eu tivesse morrido de uma vez. Melhor do que ficar agonizando em vida, com esse punhal atravessado aqui no meio do peito.